Volto com você, semana curta, o Congresso Nacional funciona, não funciona? Olha, apesar da semana curta e apesar do presidente Rodrigo Maia, da Câmara, ter rumado aí para um roteiro internacional de 4 países, a expectativa é que possamos ter deliberações. Aliás, o fato novo vai ser exatamente a medida provisória que o governo vai encaminhar ainda hoje à Câmara dos Deputados com a questão relacionada à meta fiscal, ao déficit. Sim, porque estamos caminhando aí para a reta final do ano e precisa haver a adequação do orçamento com base justamente no déficit fiscal. Sem o que o presidente Michel Temer poderia estar incorrendo no grave erro que incorreu Dilma Rousseff, que custou seu mandato. Vamos ao telão. Meta fiscal, 159 bilhões, conforme acordado há 2 meses atrás no Congresso Nacional, que era inferior, foi elevado esse valor. Pois muito bem, e por que 2 meses de espera? Estratégico. Claro, a segunda denúncia estava para ser votada. Se isso chegasse na Câmara, poderia subtrair votos preciosos da base aliada contra a denúncia a favor do presidente da República. Por quê? Porque na sequência a gente vai ver nos demais telões. São medidas, não aqui é aumento de receita. Então, tributação sobre fundos de investimento, que é algo polêmico. Tem parlamentares que defendem o interesse de setores do mercado financeiro, que talvez não votem, mesmo da base aliada. Depois também tem a reoneração da folha de pagamento, 4 bilhões, principalmente da área de TI, tecnologia e informação, empresários que vão ter que começar a recolher impostos que estavam isentos, e depois a elevação da contribuição previdenciária dos servidores. Isso tudo totaliza quase 12 bilhões. Pois muito bem, essa questão previdenciária também, aqueles parlamentares corporativistas que defendem interesses do funcionalismo, podem também puxar o freio de arrumação. Próxima tela, e aí entra o corte das despesas, que também pode provocar reação entre parlamentares, considerando que ano que vem é ano eleitoral, onde o cidadão vai buscar a reeleição, o deputado. Lá está, implantação do teto remuneratório para funcionários públicos, depois temos o cancelamento de reajustes para cargos comissionados, também polêmico, e principalmente adiamento do reajuste dos servidores civis em 1 ano, jogando para 2018, especialmente aqueles que recebem acima de 5 mil. Aí a economia seria de 6 bi. Isso tudo para tentar arrumar a casa, Yudiane. E com detalhe, hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou o seguinte: a necessidade das reformas previdenciária e tributária para facilitar a ação do novo presidente a ser eleito ano que vem e que vai tomar posse em 2019. Mas se já está difícil conseguir votos para o pacote fiscal, imagine reforma constitucional. Improvável. O governo está fragilizado na sua base aliada. Mas nós falamos só da Câmara. Tem o Senado, que amanhã tem uma decisão polêmica sobre como oficializar e regularizar a questão do Uber. Verdade. Inclusive, já teve manifestos já aconteceram. Hoje pela manhã, motoristas de Uber protestaram na manhã de hoje contra o projeto de lei complementar que regulamenta os serviços do transporte particular por aplicativo. O projeto deve ser votado amanhã no Senado, como o Prisco falou. Em Florianópolis, cerca de 400 carros se reuniram no bolsão da Via Expressa Sul e seguiram em direção à Trindade. A manifestação foi marcada por buzinaços e palavras de ordem. Já em Blumenau, um grupo de motoristas do Uber protestaram em frente ao Galegão, no bairro da Velha. Eles pediram o apoio da população. Nos carros, mensagens de que esta lei limita a atuação da Uber no Brasil. A gente está aqui em prol da PL 28, que está sendo passada no Senado Federal e que vem burocratizar o Uber, o serviço da Uber no Brasil e de outros aplicativos com o qual a gente trabalha também. O nosso serviço auxilia a comunidade como um todo. E em termos de mobilidade, eles têm que entender qual é esse contexto de mobilidade para poder auxiliar a comunidade, e isso não está sendo visto. O projeto de lei foi discutido na semana passada em reunião extraordinária na Comissão de Ciência e Tecnologia. Como não houve consenso entre os senadores, o PLC seguiu para o plenário.
A votação deve ocorrer amanhã. O que mais incomoda a categoria é a aprovação de uma emenda que exige o uso de placas vermelhas para os automóveis que prestarem o serviço. Voltando à política, a ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil está preso acusado de corrupção. Por videoconferência, a ex-presidente respondeu às perguntas do juiz Sérgio Moro por cerca de meia hora. Dilma Rousseff disse que nomeou Aldemir Bendini para a presidência da Petrobras por causa da boa gestão dele na presidência do Banco do Brasil. Ela negou que a Odebrecht tivesse qualquer influência junto ao banco. Muitas vezes a gente concordava com os rumos propostos pelo grupo Odebrecht. E é público e notório que muitas vezes também nós discordávamos. Segundo o Ministério Público Federal, os pedidos de propina teriam começado na época que Aldemir Bendini presidiu o Banco do Brasil. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e de atrapalhar as investigações. Em Belo Horizonte, na saída do depoimento, Dilma não quis gravar a entrevista e foi irônica. Como é que foi o depoimento? Eu não convoquei essa entrevista de imprensa e não acredito que seja atualmente função do judiciário. Não tem muito motivo para estar risonha e com as canjicas de fora, não. Aliás, é o segundo ex-presidente da República, os dois do PT Trabalhadores, a prestar depoimento a Sérgio Moro. E não deve ficar muito tranquila, porque quando chegar a Iudiane, a ação, a investigação no presidente Lula, e ele tiver que responder à justiça efetivamente, aí vai chegar também na pupila Dilma Rousseff.